Essa série trata de um caso verídico e que ainda está em andamento. Coisas continuam acontecendo nesse caso. Uma história que ainda não tem um ponto final. Eu sou Wilson Azevedo, sou educador, e a história que conto nessa série envolve fatos públicos que aconteceram em ambiente público, de órgãos públicos, usando dinheiro público. Então não tem aqui nada de sigiloso que deva ser mantido em segredo. Pelo contrário, é uma história que você tem todo o direito de saber, se quiser saber, e de repassar adiante se achar importante isso. Essa história começa no primeiro semestre de 2019, quando minha companheira Aline Bautista aceitou ser nomeada presidente do Grupo Estadual de Educação Fiscal daqui do Rio Grande do Norte, que é onde moramos. A Aline é auditora fiscal do Estado. E esse grupo é um grupo governamental que já existe há muitos anos. Não só no Rio Grande do Norte tem GEF. Tem GEF, que é a sigla desses grupos, né, em todos os estados do Brasil. O GEF daqui é formado por pessoas indicadas por várias secretarias de governo. A presidência do grupo é exercida por um auditor da Secretaria de Tributação. A vice-presidência é de um representante da Secretaria de Educação e ainda tem gente da Secretaria de Planejamento e da Controladoria Geral do Estado. Enfim, é um grupo intersecretarias do governo. O objetivo do grupo é promover a formação cidadã dos alunos da rede estadual, ajudando cidadãos em formação a entender para que os impostos são pagos, para que eles existem, qual é o sentido disso, o que o Estado faz com o dinheiro dos impostos que o cidadão paga e como é que o cidadão pode ajudar a fazer o controle da aplicação desses impostos, o tal do controle social dos gastos públicos. E isso para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. É uma iniciativa muito legal e a Aline ficou bem empolgada com a oportunidade de trabalhar com isso. Tem tudo a ver com o perfil dela. E foi com essa empolgação que ela começou a conversar com as pessoas. Conversou primeiro com a presidente que ela estava substituindo, uma auditora que estava se aposentando. E logo se inteirou de uma dificuldade desse trabalho da educação fiscal. Uma dificuldade crônica de chegar nas escolas. Como exemplo disso, a ex-presidente do grupo mostrou uma pilha com 6.000 livros ali na sala do grupo. O título do livro: A Galera se Liga em Cidadania. Um material de qualidade nacionalmente reconhecida, com direitos autorais cedidos pelo governo do Ceará de graça ao governo do Rio Grande do Norte, e que a Secretaria de Tributação tinha mandado imprimir para servir de apoio ao trabalho dos professores da rede estadual com a educação fiscal. Os livros estavam lá na sala do grupo, empilhados. Eram a princípio 10.000 livros que tinham sido impressos, mas a ex-presidente, né, só tinha conseguido fazer 4.000 exemplares chegarem às escolas. E isso porque, depois de tentar de todas as maneiras, resolveu ir pessoalmente em cada escola entregar. Só assim ela conseguiu fazer uma parte daqueles livros chegarem em algumas escolas. Então tinha esse tipo de obstáculo, de problema. Tinha o grupo de educação fiscal, que até conseguia material gratuito para distribuir para os professores das escolas trabalharem com educação fiscal e cidadã, mas alguma coisa atrapalhava. Alguma coisa não funcionava ali na Secretaria de Educação e que fazia com que o material não chegasse nas escolas. A Aline conversou também com a secretária adjunta de Educação, que, por sinal, foi muito receptiva com ela. Dessa conversa com a secretária adjunta saiu uma definição importante. A secretária adjunta tinha visto que na Secretaria de Educação tinha várias iniciativas que envolviam o tema cidadania. Mas elas funcionavam de forma isolada, desarticulada, cada um fazendo o seu trabalho, uma coisa meio que se sobrepondo à outra, enfim. Gente que tinha objetivos em comum, trabalhando na base do cada um por si e dispersando energias e recursos com as ineficiências resultantes disso. Ficou combinado, então, entre elas, que a Aline procuraria cada representante de iniciativa de cidadania da Secretaria de Educação para propor fazerem um trabalho de forma articulada, que resultasse num material unificado que contemplasse cada aspecto do tema. E ainda uma iniciativa unificada voltada para os professores, para que esses fossem sensibilizados e preparados para trabalhar melhor o tema cidadania com seus alunos. Então partiu a Aline para fazer esses contatos, do jeito que tinha sido combinado com a secretária adjunta de Educação do Estado. Foi assim que a Aline chegou a uma pessoa que na secretaria foi apontada como responsável por um programa de cidadania. O nome do programa era PROBEC, que é a sigla de Programa Brasileiro de Educação e Cidadania.
E o nome da pessoa era Jarbas Bezerra, um juiz criminal do Tribunal de Justiça do Estado. E a Aline teve uma reunião com esse juiz Jarbas, que apresentou para ela o programa, que tinha uma espécie de cartilha, na verdade um mini dicionário, um glossário, chamado Cidadania de Aze. E tinha também uns bonequinhos, bonés, caneca, por aí vai. Quando o juiz mostrou esse material, a Aline perguntou se eles estavam patenteados ou registrados, e o juiz informou que sim, que eram da empresa dele. Guarde isso. Tinha uma empresa que era dona daqueles materiais e que tinha, como um dos donos, esse juiz do TJ do Rio Grande do Norte. Bom, a reunião foi tranquila, cordial. A Aline explicou para o juiz a ideia que ela e a secretária adjunta tiveram de unificação dos esforços dos vários grupos de cidadania que atuavam na Secretaria de Educação e ficaram de manter contato para quando chegasse o momento de fazer acontecer essa unificação de esforços. Isso aí já foi na metade do ano, julho de 2019. Por essa época, a Aline percebeu uma movimentação na Secretaria de Educação em torno do chamado Setembro Cidadão. Um mês com vários eventos, culminando num grande encontro de professores e dirigentes da rede estadual. Mas ninguém tinha chamado o GEF, o Grupo de Educação Fiscal, para tratar disso. A Aline começou então a se informar e descobriu que já tinha até um grupo de WhatsApp trabalhando na organização disso. Descobriu também que tinha um funcionário da secretaria, de nome João Maria, responsável pela organização de todos os eventos do Setembro Cidadão. E viu ali uma oportunidade, uma chance de fazer aqueles 6.000 livros chegarem a todas as escolas da rede, na base de algumas dezenas de exemplares para cada escola. Ela pediu para ser incluída no grupo de trabalho do Setembro Cidadão e pediu para o João Maria uma oportunidade de 10 minutinhos no encontro de professores e gestores de toda a rede estadual para ela poder fazer a entrega dos 6.000 livros numa cerimônia simples, rápida. A resposta do João Maria surpreendeu a Aline. Ele disse que a programação já estava fechada e que não ia dar para fazer aquilo que a Aline queria. Realmente estava complicado. Tinha alguma coisa no ar que ainda não dava para entender direito o que era. Mas estava nítida a resistência, a má vontade até, dentro da secretaria com relação àqueles livros. Por que aquilo? A resposta para essa pergunta foi aparecer poucos dias depois. Já estamos agora em agosto de 2019, mais precisamente em 19 de agosto. Na noite de 19 de agosto, a Aline foi apresentada a Cláudia Santa Rosa, secretária de Educação do governo anterior. E fui eu quem apresentou as duas uma à outra, porque assim que começou o novo governo, eu tinha me oferecido como voluntário, integrando um grupo de voluntários dispostos a ajudar o novo governo na área de educação. Eu me propus ajudar a promover inovação educacional na rede estadual. E como parte desse voluntariado, eu tinha conseguido uma oportunidade de trazer José Pacheco, um famoso educador português, responsável por uma pequena joia da inovação educacional em Portugal, a Escola da Ponte. Eu trouxe Pacheco para falar para professores e gestores no encontro de educação continuada da Secretaria de Educação, que ia acontecer no dia 20 de agosto na Escola de Governo. A palestra dele ia ser de manhã, o Pacheco chegou no final da tarde do dia anterior, então combinamos de encontrar para jantar com Cláudia, que é autora da principal tese de doutorado em português sobre a Escola da Ponte, uma velha amiga do Pacheco. Então estávamos eu, a Aline, Cláudia, o esposo da Cláudia e o José Pacheco jantando na noite de 19 de agosto, quando Cláudia se desculpa com o Pacheco por não poder estar na palestra dele no dia seguinte. É que ela ia ter uma audiência na justiça de uma ação que ela tinha movido contra uma pessoa que tinha caluniado nas redes sociais, dizendo que ela tinha sido responsável pela compra de R$ 1 milhão em livros de cidadania sem licitação para a Secretaria de Educação. E a Cláudia não tinha nenhuma responsabilidade sobre aquilo, a compra tinha sido feita pelo secretário anterior a ela. Enfim, ela ia ter uma audiência desse caso justamente no mesmo horário da palestra e não ia poder ir. A Aline ouviu aquilo, ouviu a Cláudia falar em compra sem licitação de livros de cidadania. Pediu a Cláudia mais detalhes sobre aquilo e a Cláudia explicou o caso e acrescentou uma informação. O governo estadual tinha acabado de comprar mais R$ 4 milhões, também sem licitação, dos mesmos livros de cidadania,
justamente a tal cartilha, o tal glossário Cidadania de A a Z que aquele juiz tinha mostrado para a Aline poucas semanas antes. Vamos parar um pouquinho aqui para entender melhor isso. Vamos recapitular. Logo que começou o trabalho como presidente do Grupo de Educação Fiscal, a Aline foi informada da dificuldade que era fazer educação fiscal e cidadã chegar nas escolas. Viu a pilha de livros gratuitos que a presidente anterior não conseguiu fazer chegar nas escolas. Constatou ela mesma a resistência esquisitíssima para abrir 10 minutos no encontro do Setembro Cidadão para fazer a distribuição gratuita daqueles 6.000 livros. E agora descobre que a Secretaria de Educação tinha acabado de comprar livros de cidadania por 4 milhões de reais e ainda por cima sem licitação. Você não está achando muito esquisita essa compra de livros nesse volume milionário e sem licitação? Pois a Aline também achou. No dia seguinte, no almoço, logo depois da palestra do José Pacheco, a Aline procurou a secretária adjunta de Educação e perguntou sobre a história dessa compra de livros sem licitação. Por que sem licitação? E mais, por que comprar 4 milhões de livros de cidadania quando o grupo de educação fiscal e cidadã tinha 6.000 exemplares para entregar de graça? Um livro com o título A Galera se Liga em Cidadania, para servir à formação em cidadania dos estudantes da rede estadual. A conversa sobre isso rendeu e continuou por WhatsApp ao longo da tarde e da noite daquele dia 20. As duas trocaram muitas mensagens e no fim da noite combinaram de conversar presencialmente no dia seguinte, logo pela manhã, o dia 21 de agosto de 2019. De manhã começa a conversa na sala da secretária adjunta na Secretaria de Educação. Estão a Aline, a secretária adjunta e a vice-presidente do Grupo de Educação Fiscal, que é representante da Secretaria de Educação no grupo. A Aline quer entender como foi que o governo decidiu comprar sem licitação 4 milhões em livros didáticos que o grupo que ela presidia tinha de graça para doar sobre o mesmo tema. E faz os questionamentos, né? A vice-presidente do GEF localiza e chama para essa conversa o servidor da secretaria pelo qual tinha passado o processo daquela compra. E adivinhem, sim, João Maria, o tal que tinha negado 10 minutos para uma cerimônia de doação de livros no evento principal do Setembro Cidadão. O sujeito se enrolou todo para explicar aquilo. Primeiro disse que era a lei que tinha instituído o Setembro Cidadão que obrigava o Estado a seguir o PROBEC, o tal programa que tinha sido apresentado pelo juiz Jarbas alguns dias antes. E essa lei obrigava a comprar aqueles livros. A Aline pegou a lei, achou aquilo esquisito, pegou a lei e mostrou que nela não tinha nada daquilo. Aí, perguntado de novo, o João Maria se sai com a ordem veio de cima. O que eu contei até aqui já é suficiente para você tirar suas conclusões. Tem ou não tem uma história bem esquisita em torno dessa compra milionária sem licitação? Aí, claro, você pode me perguntar, mas Wilson, ficou isso por isso mesmo? Ninguém tomou providência nenhuma contra isso? No próximo episódio eu respondo. Até lá!